E aí, moçada, beleza? Então, hoje eu resolvi umas questões aí de geometria analítica, tá? Que algumas pessoas estão pedindo e tem uma certa dificuldade de geometria analítica, tá? Então postei algumas coisas ali, assim como ontem já tinha postado alguma coisa. Postei um de geometria plana, né? Que falava de um terreno ali e tal. Questões extras, tá? Entrou no Milkemate, mas são questões extras porque não estão no livro, mas como são de escolas militares, no caso era da AFA, eu postei. E postei ali de número complexo, né? Postei uma de número complexo que alguém me questionou ali nos comentários, perguntou se eu já tinha visto a prova da AFA desse ano, né? Que houve nesse ano. E disse que essa de números complexos estava bem difícil. Bom, eu fiz a minha explicação lá, tá? E suscitou algumas questões na minha cabeça a respeito da participação do professor e a participação do aluno no aprendizado, tá? Qual é realmente a participação que mais influi no aprendizado? Então, por exemplo, tem uma coisa que se falava na faculdade que era o ensino e aprendizagem, né? O ensino e aprendizagem. Então eu dizia que o ensino e a aprendizagem andam junto, né? Mas na verdade não. O ensino é uma coisa e a aprendizagem é outra. Aí você fala, mas como não? O cara está ensinando ali, eu vou ter que aprender. Não, não necessariamente. Ensinar é uma atividade do professor. Aprender é uma atividade do aluno. Às vezes os dois acontecem no mesmo instante. Isso é bom. É sinal de que tem sintonia, eles estão se comunicando de forma adequada, né? Eles estão no momento certo, o professor está bem inspirado, o aluno também está bem inspirado, o interesse do professor naquilo, o interesse do aluno, entendeu? Então, normalmente o ensino e aprendizagem, o ensino e a aprendizagem acontecem, pode acontecer no mesmo instante, mas nem sempre acontece, tá? Até porque o ensino-aprendizagem não é uma coisa tão simples assim, ó, pum, pum, é que nem uma pílula, não. A aprendizagem ela acontece durante um intervalo de tempo, né? Não é numa aula que você aprende. Na verdade, na aula você não aprende. Na aula você vê a lógica, você vê a explicação, tal, você vai aprender mesmo, é quando você estiver sozinho ali, trabalhando em cima daquelas questões, trabalhando ali em cima daquilo que você aprendeu, é, repetindo aquilo que você aprendeu, concatenando aquilo que você ouviu e leu numa ideia, como se fosse sua própria. Tá? É interessante isso. Quando você consegue resumir ou falar sobre aquilo que você estava estudando, é sinal de que alguma coisa você absorveu. Veja, não é só decoreba. Quando você simplesmente repete, né, quando você simplesmente repete aquilo que você viu, não quer dizer que você aprendeu, quer dizer que você consegue repetir. Né? Aprender é quando quando você explica alguma coisa e a pessoa te faz uma pergunta ou não entende alguma coisa e você consegue usar com as suas próprias palavras um exemplo ou uma explicação diferenciada e consegue traduzir aquilo de uma forma que a pessoa que esteja recebendo aquela informação entenda, certo? Então é fazer uma síntese, fazer um resumo, né? Às vezes é fazer uma análise, quando alguém te faz uma questão ou te passa um, uma informação, uma questão diferente, né? E você consegue fazer uma análise e achar uma solução para aquilo ali, né? Ou resolver uma situação, um problema, então é sinal de que você aprendeu, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei de duas histórias. Uma delas foi quando eu estava no cursinho. Numa das vezes que eu fui fazer vestibular, eu fiz um cursinho e o professor chegou e falou assim: Olha, se vocês tiverem dúvida,
levante o braço na hora e já faça a sua pergunta, né? É importante fazer a pergunta logo para esclarecer e não deixar a dúvida persistir mais. E por incrível que pareça, as pessoas acham que o professor não gosta disso e outros alunos não gostam disso, mas gostam. Gostam e é muito útil, né? Então, nessa ocasião que eu estava no cursinho, o professor falou isso e beleza, e a aula foi passando e daí naquele momento eu tive uma dúvida. Aí fiquei com vontade de levantar, mas a sala de cursinho era 200 alunos, né? Aí fiquei meio assim acanhado, todo mundo quieto, copiando. Eu falei, não, acho que eu não devo ter entendido isso. E fiquei quieto. Chegou no final da aula, né? Acabou a aula, eu virei pro cara do lado e falei, vem cá, aquela hora que o professor falou assim, 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 o que que ele quis dizer com aquilo? Ele falou, ah, não entendi nada, cara, não entendi nada, tá viajando. Ué. Aí virei pro outro lado, vem cá, aquela parte tal que o professor tava assim, o que que você entendeu quando ele quis dizer, quando ele falou aquela parte ali, o que que tava errado ali e tal. E o cara falou assim, cara, eu não tô entendendo essa aula já faz tempo. Na verdade eu fiquei quieto aqui só copiando, mas não tava entendendo nada. Aí perguntei para mais um ou outro ali e eles me deram a mesma resposta. Aí eu falei, mas por que você não perguntou? Eu falei, ah, porque eu achei que todo mundo entendeu. Então eu percebi a partir daquele momento que eu era responsável por entender. Não adiantava eu ficar esperando o outro ou, ou ficar para depois estudar. O professor abriu o espaço, ele falou, você pode perguntar a hora que você quiser. Então, se eu não perguntasse, eu estava deixando de compreender o que ele estava falando e deixando alguma coisa e criar um vácuo ali, criar um gap ali de entendimento que poderia me custar muito para entender aquilo ali, certo? Então, a partir desse dia eu comecei a perguntar, sabe? Aí eu lembro uma ocasião que eu estava fazendo matemática já, né, no curso de matemática. Aí eu trabalhava durante o dia e eu chegava na faculdade umas 7h30, tal, alguma coisa assim. E a professora tinha combinado com o pessoal de começar a aula às 7 horas. Mas o horário da grade horária ali que estava escrito ali era 7h30. E nem sempre eu conseguia chegar 7 horas. Às vezes eu chegava um pouquinho mais tarde e até 7h30, porque meu horário é 7h30. Aí um dia eu cheguei na sala e a aula já tinha começado. Só que quando ela fez essa pergunta sobre mudança de horário, eu não estava na sala. E daquele dia que eu cheguei lá, a aula já tinha começado, tal, aí foi indo, tal. Daqui a pouco eu levantei o braço, né, no intervalo da explicação, eu levantei o braço e falei, professora, a aula não começa às 7h30, a aula já estava começando quando eu cheguei aqui? Daí ela falou, ah, é que a gente fez uma votação. Quem preferia que a aula começasse às 7h30? E ganhou 7 horas. Né? Então a gente vai começar a aula às 7 horas. Eu falei, mas eu não estava na votação. A votação só pode ser feita quando está todo mundo presente, no horário correto da aula. Está todo mundo achando que a aula é 7h30 e daí você faz uma votação antes das 7h30. Está errado, você tem que fazer a votação depois das 7h30. Ela falou, bom, então tá, então vamos fazer a votação. Quem quer que a aula comece às 7 horas? Aí um monte de gente levantou o braço. A maioria levantou o braço, né? Daí ela falou assim, ó, ganhou, né? Aí eu falei, não, mas agora pergunte quem prefere às 7h30. Aí ela falou, mas um monte de gente. Eu falei, não, mas tem que perguntar para saber quem é que prefere 7h30. Aí ela perguntou, então, quem prefere 7h30? Aí eu levantei o braço sozinho, assim. Aí o pessoal deu risada, né? Falou, ah, você perdeu. Eu falei, não, professor, infelizmente eu ganhei. Porque o horário é 7h30. Né? O horário é 7h30. Então, se tiver uma pessoa que não puder antes das 7h30, então essa pessoa tem prioridade e acabou. Não tem como fazer isso. Você vai mudar o horário, prejudicar uma pessoa mudando o horário? Não pode. Aí ela falou, é verdade, nesse ponto você tem razão. Aí eu falei assim, olha, só que é o seguinte, eu até não me incomodo de começar às 7 horas. Vocês podem começar às 7 horas, eu chego até um pouquinho atrasado, não tem problema. Mas tem um porém. Eu vou chegar, vou começar a prestar atenção na explicação. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou levantar o braço e vou perguntar à vontade. Tá? Eu vou perguntar para o entendimento. Ela falou assim, ótimo, pergunta mesmo. Porque daí, se alguém não entendeu até o momento de você chegar, você perguntando, as pessoas já esclarecem e tal. E a partir daquele dia foi assim. E, e eu percebia que as minhas perguntas não atrapalhavam, na verdade, ela ajudava os outros. E assim foi e não teve problema nenhum. Então, o ato de você perguntar, tirar suas dúvidas, é aquilo que garante o seu entendimento. Entendeu?
Ah, mas os outros podem achar chato. Azar é dos outros. Eu sou uma peça fundamental no meu aprendizado, certo? O professor, quando ele explica, ele não espera que a explicação dele seja o suprassumo e que todo mundo entenda. Tem um professor que é assim, infelizmente. Mas esses professores, problemas são deles, entendeu? Eles não têm um bom desempenho e azar é deles. Paciência, tá? O professor bom, ele sabe que a turma, ela nunca é homogênea. Quase nunca é homogênea, tá? Né? Raras as vezes em que a turma é realmente homogênea. Será que eu falei certo? Quase nunca é homogênea. Quase nunca é homogênea, então não é homogênea. Tá? Então, a turma, ela quase, quase sempre não é homogênea. Tá? Quase sempre ela não é homogênea. Tem um outro que tem um conhecimento um pouco maior, né, ou menor do que a média, certo? Isso é normal. Tá? Principalmente numa faculdade, numa escola mesmo. Nem todo mundo veio do mesmo, né? Nem todo mundo teve a mesma base, certo? E nem todo mundo teve o mesmo empenho em aprender aquilo. Então, uns têm um conhecimento maior que o outro. Então, é natural que o professor permita e deseje até que os alunos perguntem, porque ele quer o entendimento dos alunos. Esse é o bom professor. O bom professor, ele quer o entendimento dos alunos. Agora, o mau professor é outras coisas, né? Por exemplo, eu tive um colega, logo que eu entrei na física e eu comecei a dar aula, e eu todo empolgado dando aula e tal, tinha um colega lá que ele já dava aula há um ano, por exemplo, né? Há um tempo antes que eu, porque ele não era calouro que nem eu, ele era do ano anterior, então ele já dava aula. E daí um dia conversando assim, ele falou assim, olha, quando o aluno te fizer uma pergunta que você não sabe responder, nunca diga que você não sabe responder. Fala qualquer coisa, inventa, complica mais ainda para o cara não te perguntar nunca mais. Que absurdo aquilo, que absurdo. O professor, primeiro, que ele não é obrigado a saber tudo. Quem acha que o professor é obrigado a saber tudo, sinto muito, mas não está por dentro das coisas ainda. Tem que aprender a viver um pouco mais, tem que passar por algumas coisas para perceber que a coisa não é bem assim, tá? É claro, a gente quer um professor minimamente preparado, mas o professor nem sempre ele sabe tudo, né? Mas ele é muito mais capacitado para buscar a resposta do que às vezes a gente. Então é natural que esse tipo de coisa aconteça, certo? Agora mais uma história que é interessante. Eu tive um colega na física, tá? Que ele fez técnico no antigo Cefet, que é aquele que eu estive lá fazendo faculdade, ele fez o técnico lá. O Cefet tinha curso técnico também, né? Técnico em edificações, técnico pô, agora não consigo lembrar o resto. Técnico em mecânica, né? Alguma coisa assim, cursos técnicos. Eu até numa certa vez fiz vestibular para um curso técnico, passei, mas acabei não indo, porque eu já estava quase no terceiro ano, então eu falei, não, vou estudar para vestibular e vou fazer vestibular. E, e ele fez esse curso técnico lá no Cefet. E daí tinha um professor lá do curso dele, isso foi ele que contou. Eu não vi, não conheço a história, não vi a história com meus próprios olhos, né? Então eu posso estar espalhando aqui uma mentira, mas eu creio que não era mentira, porque a maneira como ele conversou e não tinha motivo nenhum para ficar inventando essas histórias. Mas ele contou o seguinte, que tinha um professor lá que era meio malandrão, né? Gostava de paquerar as meninas e tal, né? E daí de vez em quando ele fazia um churrasco. E as meninas iam e tal, alguns alunos iam, né? E ele era convidado também para ir. E ele tem um negócio assim de achar que era preconceito contra ele, alguma coisa, achava que ele era inferior, alguma coisa, né? Ele era negro, né? Então ele achava que tinha algum preconceito contra ele e tal. E ele era convidado, ia também e ficava lá assando churrasco. Ele assava o churrasco. Ele ia e ficava assando churrasco. Aí lá no meio do churrasco, ele falou que ó, o professor não estava ali
e algumas meninas não estavam ali, ele achou estranho e tal, ele ficou perguntando, cadê o pessoal e tal. E aí ele deu um tempinho ali, foi numa outra parte ali da onde ele estava, não sei se era uma chácara, um clube, alguma coisa assim, e chegou perto de uma piscina lá e tava lá o professor peladão com as meninas lá peladas lá também, né? Aí ele se empolgou e falou, pô, vou entrar nessa festa, né? Assim ele conta. Aí tirou a roupa e tchum, se jogou na piscina. Quando ele se jogou na piscina, o pessoal tudo se assustou. Que isso, que isso, que isso? Para com isso aí e tal. Não sei o que, as meninas já saíram, se arrumaram e tal, tal. E o professor falou, que isso, cara? Você tá pensando o quê? Não sei o que. Ele falou, tô querendo fazer o que vocês estão fazendo também, né? Tô querendo me divertir também. Ele falou, não tem essa não, não sei o que e tal. E acabou ali, ficou meio estranho o clima e tal, e aquele churrasco acabou. Aí, no, na semana seguinte, né, que teve aula de novo, o professor chamou ele na sala, né? Ó, o que acontece aí e tal? O que você vai falar? Olha o que você vai falar, não sei o que, né? Ele falou assim, ó, não vou falar nada. Eu, mas eu quero te, eu quero uma coisa de você, para não falar. Aí falou, o que você quer? Ele falou assim, eu quero que você me explique essa matéria tudinho, tintim por tintim. Você vai me explicar tudo. Tudo que eu perguntar, você vai me explicar. Não tem essa de achar que não tem que saber. Tudo que eu perguntar, você vai me explicar. Eu vou ser o melhor aluno que eu vou aprender tudo. Ah, meio esquisito, né? Mas foi isso que ele fez. Ele percebeu que o que tinha mais valor ali, o que aquele professor tinha de mais valor, era o conhecimento que ele tinha naquela área. O professor era um crápula, era um vagabundo. Era um desses vagabundos que tem por aí, tá cheio desses vagabundos aí. Tem professor aí que se aproveita do aluno, tá? De aluna menor de idade, tá? E se aproveita. Tem professor aí que é crápula mesmo, professor de matemática e de física, tá? Por quê? Porque o pessoal tem dificuldade e daí chantageia, né? Ah, não, se quiser uma nota tem que fazer assim e tal, né? Tem essas paradas aí. Né? Apesar que hoje em dia, os professores hoje aí tem que passar os alunos aí e não querem problema para eles, então eles passam os alunos mesmo sem conhecimento. Mas mesmo assim, é um problema aí. E esse rapaz percebeu que o que o professor tinha de mais valoroso era o conhecimento. E ele precisava daquilo. Tá? Então toda essa história é para contar o seguinte: se você quer realmente aprender alguma coisa, você tem que perguntar, você tem que ir atrás. Tá? Eu sempre permito ali, né, sempre convido vocês a fazer pergunta ali nos comentários. Algumas explicações minhas às vezes pode ficar um pouquinho confusa, né? Às vezes fica um pouco desorganizada. Recentemente eu fiz alguns vídeos ali que eu próprio achei e falei, pô, ficou desorganizado. Não sei nem se eu deveria postar esse vídeo ou não, mas acabei postando, tá? Tem onda não, vai ali e pergunta. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês compreendam o assunto. Eu quero que vocês fiquem independentes de alguém que fique resolvendo o problema para vocês. O problema ali, a minha explicação é para que vocês compreendam a lógica que eu uso, por que eu faço aquilo, né, as propriedades, o que as propriedades dizem. Por isso que eu gosto de muitas vezes deduzir algumas coisas, certo? Então vocês fiquem à vontade de perguntar. Quem é apoiador tem que perguntar. Tá? Tem que perguntar de qualquer forma. Você quer alguma dúvida, tem alguma dúvida, tem que perguntar. Teve um que colocou um negócio num vídeo ali e tal, eu fui olhar e falei, pô, o cara tá com razão. Ele tava falando que eu tinha errado alguma coisa ali. E eu fui, olhei e falei, eu acho que tá certo, ele tá certo mesmo, eu acho que tá errado mesmo. Aí quando eu respondi, ele falou assim, achei até que você nem ia responder. Eu respondo. E se eu não sei, eu digo que eu não sei mesmo e pronto. Tá? Eu acho que isso não tem vergonha nenhuma, eu acho que a gente tem que ir atrás do conhecimento, eu estou aqui trabalhando para isso, é o meu desejo fazer isso, meu desejo é ensinar, é passar o conhecimento, tá? É ser útil, já falei isso mais de 1000 vezes, minha vontade é ser útil, é ajudar de alguma forma. Se eu não estiver ajudando, ó, parte para outra. Se eu estiver ajudando, legal. Se você não compreendeu alguma coisa, pede mais ajuda. E é isso aí, entendeu? Ah, e outra coisa muito interessante, uma das coisas mais importantes que ajuda você, eu já falei no começo,
né? Que ajuda você a realmente entender e ver que você está entendendo, é ensinar. Porque você ensinar, você explica com as suas palavras aquilo que você entende. Você explica o teu entendimento, o teu conhecimento, a tua lógica, a lógica que você criou na cabeça ou a lógica que você gravou na cabeça. Entendeu? E muita gente não gosta de fazer isso porque não quer cair em contradição, cair em erros. Mas isso é normal. A gente tem que fazer isso. Porque quando a gente faz isso, é daí que a gente percebe que a gente está na fronteira do nosso conhecimento e vê que tem mais coisas para aprender. Tá? E reforça o seu conhecimento. Então, quando você ensina, você acaba aprendendo mais. Faça isso. Compartilhe o teu conhecimento. Compartilhe os vídeos. Né? Pega o vídeo aí, tem alguém que está estudando, fala, pô, dá uma olhada nisso aqui. Vê o que ele falou aqui. O que você entendeu aqui? Pede ajuda. Pede auxílio. Entendeu? Converse, explique o que você entendeu, a pessoa vai explicar o que ela entendeu e vocês vão gerar um conhecimento maior ainda, tá? Então é isso aí. Por hoje é só, esse é o querido diário de hoje, 1º de agosto, né? Então é isso aí, vamos que vamos, continue pedindo informações, continue pedindo questões, tá? Os assuntos vão continuar evoluindo, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos, até a próxima.